Então eu quero falar agora, por último, sobre a graça de Deus, de como ela se manifesta na santificação, que é justamente essa vida de boas obras que o cristão leva depois que ele é alcançado pela graça e é salvo. Muitas pessoas pensam que a vida do cristão, que é um processo de santificação desde o dia que ele se converte, ele começa nesse processo de santificação. Tem muita gente que acha que esse processo é o homem quem faz, pelo seu esforço próprio, pela sua disposição de querer fazer o bem, de se empenhar em ser correto. As pessoas acham que é por meio do seu esforço, da sua força de vontade, que ela vai sendo transformada. E na verdade, a santificação também é pela graça de Deus. A Bíblia diz que Deus opera em vós tanto o querer como o realizar. Deus nos leva a querer as coisas que são dele. E Deus nos leva a realizar essas coisas. Não somos nós que conseguimos ser bons, santos, irrepreensíveis por causa da nossa capacidade própria. É o Espírito de Deus habitando dentro de nós que vai nos transformando dia após dia, vai nos santificando, nos transformando conforme a imagem de Cristo, para que a gente seja cada dia mais parecido com Deus. É pelo seu poder, é pelo poder do Espírito, é pela sua ação no coração da pessoa, que ela é transformada, que ela é santificada, que ela é feita a cada dia uma pessoa diferente, mais parecida com Deus. Não é pelo seu esforço próprio. Meu irmão, se a gente fosse depender do nosso esforço próprio para ser santo, a gente ia ser muito frustrado, porque a gente nunca ia conseguir. Porque o que a gente ia conseguir era se tornar a cada dia mais carnal, mais mundano e mais escravo do pecado. Porque pela nossa capacidade a gente não consegue nada. Por mais força de vontade que você tenha, por mais desejo que você tenha de mudar, se não for Deus agindo na sua vida, você não consegue. E aí vem a grande questão. Como é que eu consigo, irmão? Então, como é que eu posso alcançar essa transformação, essa santificação? Lá em 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós contemplando o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Eu vou ler aqui o texto para você, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja só como é que acontece. A gente fica contemplando a glória do Senhor. Ou seja, a gente vive uma vida de comunhão com Deus, contemplando a sua glória. Em consequência disso, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor. Somos transformados em quê? Na sua própria imagem. Então, como é que se dá o processo de santificação? Não somos nós que nos transformamos. É Deus que nos transforma. Agora, quando é que Ele faz isso? Precisa ter uma atitude nossa. Nós precisamos contemplar a glória do Senhor. Como é que eu contemplo a glória do Senhor? Vivendo uma vida de oração, meditando na palavra de Deus, procurando compreender essa palavra e procurando praticá-la, servindo ao Senhor, adorando a Deus, andando na sua presença em comunhão profunda, andando no Espírito em comunhão. É dessa maneira que eu contemplo a glória do Senhor. É andando com Ele todos os dias da minha vida, em profunda comunhão. Quando eu ando com Ele, eu estou contemplando a sua glória. E aí o que acontece? Ele mesmo, com o seu poder, pelo seu Espírito, como diz aqui, vai nos transformando na sua própria imagem. A cada dia nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com Deus,
pelo poder do Espírito Santo. Então é pela graça de Deus. O mérito não é nosso. O mérito é todo de Deus. O mérito é todo do Senhor. Não é pelo nosso esforço. A nossa única atitude que a gente tem que ter é de buscá-lo. É de estar na sua presença. É de estar no local certo, que é a presença de Deus, para poder ser alcançado pelo rio de Deus. Para que o rio de Deus possa fluir na nossa vida. Para que a chuva da graça de Deus, superabundante, venha sobre nós. E aí nós vamos sendo transformados. A nossa única atitude é de deixar Deus nos transformar. É deixar Deus realizar a sua obra em nós. Essa é a nossa única atitude. A única coisa que a gente tem que fazer é isso. A gente não deve tentar se transformar. A gente deve buscar a Deus. E Deus vai nos dar um coração novo. E aí, naturalmente, meu irmão, você vai andar em santidade. Você vai ter prazer em obedecer. Você vai ter força para vencer a carne, para andar no Espírito, para não cair em tentações. Você a cada dia mais vai amar o que Deus ama. Você vai se tornar mais parecido com Ele. E você vai viver uma vida de santidade. Vai ser algo que vai fluir naturalmente na sua vida isso. Porque é o Espírito de Deus que vai fazer. Então a santificação é pela graça de Deus. Lá em Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, como é que eu faço para viver uma vida onde eu não vou satisfazer o desejo da carne, da natureza humana caída que há em nós ainda, querendo se sobressair? Como é que eu faço para viver uma vida assim, de santidade? Paulo dá aqui o segredo. Ele diz, andai no Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar no Espírito, em comunhão com o Espírito, sendo cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, a carne não vai se sobressair na tua vida. E aí você não vai viver uma vida de pecado. Você não vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de vencer o pecado. Você vai ter muito mais facilidade de não cair nas tentações. Você vai ter muito mais facilidade de agradar a Deus, de viver uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Então veja que a graça de Deus se manifesta de uma maneira maravilhosa também na santificação.